Beleza, então. Já estamos gravando, então, tá, gente? Então, todo cuidado. Agora vamos parecer que nós somos grandes santas e santos. Então, todo mundo ajeitadinho, maravilhoso, perfeitos, como tá falando a Thay. Gente, então vamos iniciar a nossa aula de hoje falando de um assunto super importante, super relevante e que, como a gente comentou para vocês, dentro dessa órbita, podemos dizer assim, eurocêntrica no nosso ensino de história, ele é relegado a uma posição menor, mas muito pelo contrário, ele é extremamente importante, cada vez graças a Allah, podemos fazer esse trocadilho agora, graças a Allah, a gente tem o Islã cada vez mais presente dentro das provas, principalmente da URGS, mas também do Enem muito forte, tá? Então, é um assunto extremamente relevante, junto com o Império Bizantino, que vocês viram com a Roberta na quarta-feira, e cada vez mais está relevante nas provas, tanto de vestibulares como a prova do Enem também, beleza? Então aqui o Islãzinho e tudo tal. Gente, algumas coisas que eu queria trabalhar com vocês para a gente já desvirtuar essa ideia de que Islã é tudo igual, tá? Uma coisa básica que a gente vai ter que tirar da nossa cabeça, tá? Por quê? Porque isso é uma visão extremamente racista, na realidade, né? A gente tem que ser realista, e nisso que a gente trabalha, como todo mundo que é muçulmano é árabe, que todo mundo é terrorista, isso é muito forte, né? Dentro desse, todo mundo é ortodoxo, todo mundo é extremamente preconceituoso, né? O Islã é uma religião atrasada, e cara, isso são tudo elementos extremamente racistas, extremamente eurocêntricos, tá? Como qualquer religião do mundo, o Islã vai ter seus extremistas, tá? Não é mais que o cristianismo, por exemplo, e acho que isso já está bem evidente que a gente está vendo no Brasil nos dias de hoje, tá? Como qualquer religião tem suas relações de extremidade, tá? Mas o que eu queria trabalhar com você são 3 conceitos importantes para a gente poder entender e desvirtuar um pouco essa nossa ideia eurocêntrica sobre o islamismo, tá? Então o que eu queria colocar para você são os 3 conceitos do Islã, ou islamismo, os muçulmanos e os árabes, tá? São 3 coisas que eu queria trabalhar rapidamente para vocês, que nos dá suporte depois para a gente trabalhar ao longo da nossa aula de hoje, beleza? Então o Islã, gente, o que é o Islã? Religião monoteísta, criada na Idade Média, na região da Península Ibérica. A religião islâmica abrange atualmente diversas etnias. Isso é muito importante. O Islã ele está presente em diversas etnias do mundo. E não só nos árabes, como a gente vai ver, como é mundialmente demonstrado. Não, o Islã está presente, por exemplo, no norte da África, na Indonésia, que inclusive é o país mais muçulmano no mundo, né? Na Indonésia, no Brasil nós temos bastante muçulmanos, nos Estados Unidos isso é presente, e cada um deles não necessariamente é árabe. A grande maioria, inclusive, que são seguidores do Islã, não são árabes, certo? Os muçulmanos. Quem é os muçulmanos? São aquelas pessoas que seguem a fé islâmica, ou seja, todo devoto do islamismo é muçulmano, é seguidor dos preceitos da lei do Corão, tá? Toda aquela pessoa que é praticante da religião do Islã é considerado um muçulmano, independente da sua origem étnica. Então, quando a gente fala muçulmano, é aquele que tem como culto, como a sua religião, o Islã, certo? Beleza? E pratica o islamismo. Ok, gente? Ficou claro essa divisão? Ficou claro disso? Sim? E, gente, acho que agora a mais clássica de todos, que para nós pode ser um pouco simplório, isso que eu vou dizer aqui, mas para a grande maioria não é. O que são os árabes, gente? São os povos que habitam e são originários da Península Arábica, certo? São aqueles que vivem na região da Península Arábica. Não é muçulmano. Inclusive, tem muitos árabes que não vão ser muçulmanos. Vão ser judeus, por exemplo. Vão ser politeístas em certos momentos, certo? Normalmente vai acreditar que todos os árabes são muçulmanos e que todos muçulmanos são árabes, que são generalizações extremamente rasas e em muitos pontos extremamente racistas, tá, gente? Existem muçulmanos de todas as etnias, assim como existem árabes de todas as religiões. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Beleza? Isso vai nos dar suporte, inclusive, para facilitar o entendimento da nossa aula que a gente vai ter aqui hoje. Posso passar?
Ficou alguma dúvida? Falem comigo. Perfeito, assim que a gente gosta. Falando bastantão. Então tá. Vamos lá então, gente. A visão geral, geralzão do que é essa criação. E a gente hoje vai ver a história do islamismo, que obviamente vai estar presente as populações árabes, mas não só elas, tá? O que aconteceu, qual é a visão geral sobre essa religião que vai ser tão importante dentro do contexto da história a partir da Idade Média, tá? Do que a gente conhece como Idade Média, ainda para eles não se chama Idade Média, tá? Pra galera que são muçulmanos. Inclusive, eles têm um calendário completamente diferente do calendário cristão, ok? Localização, então, se vai se desenvolver esse princípio do que a gente conhece como o islamismo, vai se desenvolver na Península Arábica, certo? Uma região extremamente desértica, localizado no Oriente Médio, certo? Próximo do que a gente conhece ali como Crescente Fértil, só que um pouco abaixo, numa região extremamente desértica, no deserto da região da Arábia. Presença de tribos nômades nesse deserto, de tribos árabes nesse deserto, também conhecido como os beduínos. Então, o povo, a etnia que a gente pode dizer que vive nessas localidades são os beduínos, ok? Que se ocupavam em grande parte do comércio pelo meio de caravanas, certo? Vocês vão ver que é muito comum, na aula que vem a gente vai ver, provavelmente hoje não vai dar, em regiões desérticas existirem tribos que são as guias desses processos que fazem essa locomoção entre um local e outro deserto, porque andar no deserto não é tão fácil. Tem que ter muita experiência, tem que conhecer essas localidades, certo? Então essas tribos aqui, por exemplo, a gente vai ter os beduínos, mas por exemplo no deserto do Saara a gente vai ter os Tuareg, por exemplo, que é um povo que a gente vai ver que eu praticamente amo de paixão. Particularmente eu tenho um carinho muito grande. É... Desculpe, isso aí é que eu gosto muito do Tuareg, de verdade. Principal centro urbano dessa região, tá, gente? Mesmo sendo tribos de beduínos, a gente tem algumas localidades que são centros urbanos, cidades, normalmente próximas a grandes locais com água, ou com poços d'água, né, o que a gente chama de oásis, né? Mas a principal cidade que a gente tem nessa região é a cidade de Meca. Então, Meca é anterior, ela não é construída a partir do islamismo, ela é anterior ao processo da criação do mundo do Islã. Local onde se encontravam a chamada Kaaba, importante santuário religioso que continha símbolos e artefatos sagrados referentes à religião politeísta dos beduínos. Vejam só, gente, a Kaaba, que vocês devem já ter conhecido, já devem ter feito fotos, visto fotos da Kaaba, porque ela está lá em Meca, e normalmente ela é um artefato e aquela grande mesquita que a gente tem em Meca, que é milhões de pessoas rezando, milhares, não milhões, milhares de pessoas rezando na volta, é na frente da Kaaba. E vejam que interessante, a Kaaba é uma pedra que está vinculada à religião politeísta anterior ao Islã. Então a Kaaba ela é anterior e depois ela vai ser, com uma releitura dentro do Islã, ela vai ser um santuário sagrado para os muçulmanos também. Beleza? Então veja, dentro da própria religião que vai ser uma religião monoteísta que a gente vai ter depois, vai ter aspectos do politeísmo que veio anteriormente. Certo? E isso a gente vai ver em vários locais da humanidade, não é só aqui. Por exemplo, o cristianismo, a gente vai ter alguns locais que vai estar vinculado a isso. Alguns elementos politeístas, pagãos, a gente vê no cristianismo, por exemplo. Certo? No desenvolvimento do cristianismo. Certo, gente? A tribo dos Coraixitas, tá, que era uma dessas tribos beduínas, possuía um grande poder e prestígio na cidade de Meca, controlando-a. Tá? Então os Coraixitas eram a principal tribo, a principal etnia, podemos dizer assim. Não gosto muito do como é que se chama? Do termo tribo, tá? Mas normalmente eles se identificam como tribos de beduínos, né? Então, na realidade, aqui é uma auto-identificação própria deles. Mas pode ler tribo como pode ler como etnia também ali, tá? Beleza, gente? Até aqui tudo certo? Entendido? Esses aspectos? Eu tô indo bem na manhã, bem de boa, tá? Pra gente poder fazer. Se apertar, eu dou uma corridinha. Mas depois os slides, eles são mais tranquilos. É importante essa visão central aqui que a gente observe, tá, gente? Eu vou até aumentar aqui um pouco. O que foi? Uma...
O mapa é maravilhoso, né? Eu amo demais também. Esse foi aquele que tu colocou ou esse já tinha? Tu tinha colocado um aqui, não tinha? Foi tu, né? Tá, beleza. Aqui então a gente vê, gente, a questão da localização, tá? O que, que era essa Península Arábica? Lembre-se, como vocês devem ter visto em geografia já, península, o que, que é? Local onde tu tem três águas em três lados, certo? Então aqui tu tem o Oceano Índico, o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico, a gente tem do outro lado, tá? Então é essa chamada Península Arábica, tá, gente? Aqui é a cidade de Meca, que é a cidade mais importante, e uma outra centro urbano super importante que vai estar vinculado ao desenvolvimento do Islã é a cidade de Medina. Tá, galera? Ok? Eu acho que é aqui. Ah, não, eu acho que esse aqui tu colocou. Acho que é esse aqui tu colocou. Isso. Só para vocês verificarem. Oi? Tranquilo, tranquilidade. Vocês podem observar aqui que o mapa que a Thay colocou, esse mapa são as divisões políticas dos dias de hoje. Então, o que a gente conhece como Arábia, tá? Essa Península Arábica, hoje contempla, na realidade, várias nações, podemos dizer, vários países. Então, a Arábia Saudita certamente é o maior, mas a gente tem ali Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, o Catar e o Kuwait, tá, galera? Beleza? Grandes produtores, toda essa região aqui, a maior região de produtora de petróleo do mundo. E, obviamente, tem muitos pilas naquela região, certo? Então vamos falar de um personagem que é extremamente relevante, extremamente importante, que obviamente ele vai estar diretamente ligado à história do Islã, porque ele é o cara que vai trazer a palavra do Islã. Ele é o profeta do Islã. Veja bem, uma coisa que eu acho muito interessante dentro do islamismo, tá? Obviamente, não tenho vínculo com o Islã em si, conheço muito pouco da religião, de certa maneira, mas tenho grandes admirações por algumas coisas do Islã. E o Islã, na realidade, ele é muito mais na sua origem, como o cristianismo era também, depois, né? É o que a gente fala, né? Jesus era bacana, o problema era o fã-clube, né? Aqui o Maomé é mais ou menos a mesma coisa, o Maomé é gente boa. O que problema depois é o fã-clube, a galera que toma como instituição depois desse problema. E os extremistas, né, gente? Também a gente não vai falar que todas as pessoas que são muçulmanos, muito pelo contrário, tem várias pessoas que seguem o pretexto islã, a grande maioria dos muçulmanos, como a grande maioria dos católicos também, são pessoas que acreditam realmente numa palavra de compaixão, numa palavra de esperança que foi passado por esses, no caso aqui do Maomé, o profeta, e no caso de Jesus, né? Que a gente estava falando. Lembre-se bem, tá, gente? Quando a gente trabalha aqui dentro da história, eu já falei isso para vocês mais de uma vez. Existe uma diferença entre o que é fé, e isso vai ser totalmente respeitado por vocês. Vocês podem perceber que, por exemplo, no Maomé a gente nunca vai colocar figuras de Maomé, porque é proibido, por exemplo, como é que se diz? É ofensivo para os muçulmanos representar graficamente a figura de Maomé, mas ao mesmo tempo a gente como historiador, tanto eu como a Thay, somos historiadores já, né? Nos formamos depois de um bom tempo. A Thay foi minha colega de barra, a gente entrou junto dentro da faculdade e nos formamos juntos ano passado, né? Tá sempre juntos. Forever and ever. E no caso, gurizada, o que a gente tem que observar é que uma coisa é isso, é a instituição, que a gente pode, como historiadores, analisar historicamente, que é o caso que a gente vai fazer na aula de hoje, porém, a fé de vocês, o que seja, é super bem-vindo dentro da sala de aula, tá? E isso em nenhum momento vai ser contemplado aqui, ok? Beleza? Tranquilo? Ficou entendido? Eu falo várias vezes para não deixar na aresta, para não ter problema. É, o que a gente faz aqui é análise histórica, certo? Isso aí. Então vamos lá falar dessa figura tão importante que é o senhor Maomé, ou Muhammad, certo?
Eu, como falo muito bem árabe, né, fui criado praticamente dentro dos Quraishitas, podemos dizer assim. Fiz um pós-graduação lá de língua. Vocês sabem que eu sou um falante, já falo francês, né, que eu enrolei com vocês na última aula. E agora eu vou falar várias palavras árabes aqui junto com vocês. Tá, gente? Então quem foi o Muhammad? Ou Mohammed, tá? Ou Maomé, tá? Oriundo de famílias de pequenos mercadores coraxitas. Então a gente podia dizer que a origem dele, ele não era da elite coraxita, mas ele vinha de uma família da tribo, da etnia coraxita. Então ele vivia já dentro dessa cidade de Meca. Porém, o Muhammad, o Maomé, ele só pôde ter uma ascensão social com o casamento que ele teve com uma viúva extremamente rica, que era uma das famílias principais dentro dos Quraishitas, tá? Que é a Khadija, que é assim, gente. Isso é muito doido, né? A gente pensar que o islamismo ele é extremamente, que é uma visão um pouco bastante eurocêntrica que a gente tem, mas como se o catolicismo não fosse, que o islamismo é extremamente violento com as mulheres, tá? Super patriarcal e coisa do tipo, extremamente misógino e coisa e tal. Mas, gente, na realidade, se tu pega o Corão e a história do islamismo, as mulheres têm papel relevante em conjunto com o Maomé. E outra, dentro do Corão, em nenhum momento se diz que as mulheres são inferiores aos homens, tá? Isso é posterior, são culturas criadas posteriormente. É que eu digo para vocês, a gente tem que analisar historicamente isso, beleza? Até existe, por exemplo, essas são coisas que depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais além, algumas polêmicas, tá? Que eu acho bastante relevante a gente conversar. Revelação de uma nova fé monoteísta, baseada em elementos judaicos e cristãos, reunindo-se em um livro, o chamado Corão, pregando a existência de um Deus único, Alá, e que seu último, veja bem essa expressão, último profeta que traria a mensagem verdadeira. E isso é uma coisa muito massa do islamismo. Dentro do Corão, ele fala todos, e aí por isso que é de origem judaico-cristã, ele fala todos os grandes profetas que vieram antes do Maomé, que são muito foda. Por exemplo, Jesus é cultuado dentro da religião muçulmana. Ele é um dos 7 profetas. Abraão, eu acho que é o primeiro, até se eu não me engano. Moisés, depois. Eu não me lembro certo quais são todos, tá? Mas tem vários, são esses 7. E só que o que acontece? Maomé trouxe a parada mais certinha. Ele trouxe a ideia mais certinha. Mas não quer dizer que os outros também não são ótimas pessoas, certo? Então, na realidade, é um processo de acumulação de conhecimentos que vai acontecendo ao longo da história. E Maomé é o que traz a palavra verdadeira. Beleza? Condenação da peregrinação de tribos árabes a Mecas para cultos politeístas, tá? E aí que ele vai entrar em conflito, principalmente com a alta sociedade de Meca, desses grandes comerciantes de Meca. Porque com essa fé nova que ele estava trabalhando, com esse monoteísmo, ele vai vai condenar essa prática, por exemplo, como na própria Kaaba, politeísta. Ele vai dizer que existe só um Deus, que é Alá, e ele é o profeta. E aí os caras vão pegar praticamente e cagar pra ele. Tipo, foda-se tu e tua galera, vaza daqui. E ele vai ser expulso de Meca. O pessoal fala, é uma diáspora. Ele é corrido de Meca. Ele é corrido por esses grandes comerciantes e ele foge para a cidade de Medina. E é lá, e essa fuga, tá? E é fuga mesmo. Não é, aqui nós temos que ser verdadeiro, é fuga. Tá? Ele vai migrar, estou sentindo que eu tenho que ir para outro local. Não, é fuga, ele é corrido por essas populações com mais poder aquisitivo e mais poder naquele momento em Meca, e ele vai para a cidade de Medina, que fica próxima. A gente viu ali no mapa. Deixa eu botar ali aqui, voltar. A gente viu aqui próximo no mapa ali, ó, Medina é mais ou menos próximo de Meca. E lá, aí que nesse movimento de migração para Medina é o início do calendário muçulmano, que é o chamada Égira, tá? Esse processo da fuga para Medina é a chamada Égira. E assim, no ano de 622 do cristianismo, se inicia o calendário muçulmano. Então, se vocês quiserem ver um calendário muçulmano alguma vez, é só vocês pegarem e adicionarem 622. Ou diminuírem 622. Certo? Ok? E aí vocês têm o calendário cristão. Ok, gente?
Até que de boa. Ficou entendido? Eu não vou me apegar muito no como é que foi a ideia do que ele viu, o Corão e coisa e tal, porque eu acho que isso também já faz mais parte da questão da fé, né? Eu acho que é até mais fácil de respeitar, tem todo um elementos, mas ele vai muito semelhante em certos momentos à ideia principalmente do Moisés, tá? Que ele vai para um refúgio, um local, e aí ele escuta, ele passa uns tempos, como um ermitão, escuta a palavra de Deus e volta com um Corão, né, no caso, as palavras. Fale, Mary. O que tu não entendeu, querido? Fale pra nós. Se quiser falar no mic. Sim, Maomé, Mohammed é a mesma pessoa. Mohammed é a forma muçulmana de falar Maomé, certo? Maomé é a forma aportuguesada, digamos assim, de Mohammed. Mas é a mesma pessoa que a gente está falando, beleza? Apoio da elite de Medina. O que, que vai acontecer? Ao contrário da elite de Meca, a elite de Medina vai ver com bons olhos a se tornar aliado de Maomé. Porque Maomé não vai sozinho, né, gente? Ele é expulso em conjunto com os seguidores do Islã. Então, o que, que acontece? Medina, as tribos beduínas de Medina vão acolher Maomé e a partir disso inicia um processo de unificação de grande parte dessas etnias, desses povos beduínos que viviam não só próximo de Medina, mas em toda a Península Arábica. O que, é que vai acontecer? Eles vão conquistar Meca e vão unificar toda essa região da Arábia e converter ao islamismo, certo, gente? Porém, em 632, como a gente pode ver, vocês podem ver, na realidade, o processo que a gente vai observar entre Maomé com conflitos, não chega a ser uma ampla guerra, tá? Vai ser conflitos, como é que posso dizer, pontuais, digamos assim, mas não vai ser um conflito, por exemplo, como a gente vai ter depois em certos locais de conquista, como a conquista do Maghreb, por exemplo, ou a própria conquista da Península Ibérica pelos muçulmanos, tá? Aqui vai ser conflitos mais entre populações de tribos berberes, então vai ser num âmbito, podemos dizer, um pouco menor. Beleza, gente? Então tá. Então vocês podem observar, gente, a Égida foi 622. Ele foi expulso, conseguiu aglomerar toda essa galera, conseguiu juntar, unificar toda essa galera e pouco tempo depois, em 632, ele morre, certo? Então é um período que a gente pode dizer até curto da potenciação da fé islâmica, né? E o mais bizarro é depois as conquistas do Islã vão ser ainda mais rápido. Por exemplo, em 712, se eu não me engano, eles entram na Península Ibérica. Então são períodos muito curtos de tempo que essas populações vão conquistar vastas áreas do território, tanto do norte da África, sobretudo, mas também da Europa, né? Um pedaço da Europa, principalmente na Península Ibérica. Beleza, gente? Então vamos pegar. A expansão do Islã inicia então depois, e vocês vão ver que vai ter toda uma treta que vai rolar de quem vai ser o herdeiro de Maomé, porque Maomé não tinha filhos, tá? Então quem vai ser o herdeiro espiritual do Maomé e vai ser os califas. Quem vai ser chamado esses herdeiros vão ser os califas, tá? Que não vão ser herdeiros, digamos, diretos, sanguíneos, com Maomé, mas vão ser herdeiros da política, digamos assim, representantes da fé muçulmana, que vão ser esses califas, ok? A própria palavra, se eu não me engano, califa, está vinculada à ideia de herdeiro de Maomé, ou herdeiro, alguma coisa do tipo, certo? Eu não sei direito falar aqui para vocês, prefiro não falar certo agora, mas tem alguma coisa a ver com essa questão. Então a gente vai ter a expansão do Islã para além da Península Ibérica a partir da morte do Maomé e o contexto da jihad. Isso aqui é um contexto muito interessante, muito importante, que já mostra para nós o quanto a gente tem um pensamento extremamente preconceituoso do Islã. O conceito da jihad, gente, é um conceito que existe, por exemplo, na próprio cristianismo, de uma certa maneira. O jihad, gente, ele aí no cristianismo não com esse nome, mas o jihad é um contexto de luta interna das pessoas, certo? Ele está muito ligado ao profeta Maniqueu, essa ideia da dubiedade e da luta eterna entre o bem e o mal. Só que o que é o bem e o mal dentro da sociedade muçulmana? O bem seria o espírito,
o teu bem espiritual em contrapartida com os prazeres carnais, certo? Então, na realidade, a luta do jihad é essa luta interna entre os prazeres do mundo, os prazeres carnais, com a tua reivindicação a Allah, a tua adoração a Allah, ou seja, o teu espírito, certo? Então, a luta do jihad, que depois vai ser trabalhada como a ideia da guerra justa, que inclusive é um conceito cristão, certo? De Santo Agostinho de Hipona, que cria essa ideia da guerra santa, né? Não guerra justa, da guerra santa. O jihad, na realidade, ele está num contexto de luta interna, dentro da teoria muçulmana. Beleza? Entendido? Vocês vendo como essas aulas libertam, gente? Da opressão do eurocentrismo. O Islã ele tem coisas muito interessantes, aspectos muito interessantes que são completamente deturpados na nossa visão. E dentro da fé islã, da fé muçulmana, a gente tem os chamados 5 pilares do islamismo. O que é os 5 pilares do islamismo? A fé, que seria professar e aceitar o credo, o islamismo, obviamente, que é chamado, e aí agora eu vou no meu islã muito bom, o shahada, tá? Oração, que seria orar 5 vezes ao longo do dia, com o fiel voltado em direção à Meca, que seriam todas as orações que até os dias de hoje se prossegue, que seria o Salah, tá? Sim, o jogador de futebol, Mohamed Salah, inclusive Mohamed de Maomé e Salah, que é uma questão vinculada à oração, tá? De vínculo com esse um dos pilares do cristianismo. Sim, futebol é cultura também, gente. Futebol explica muita coisa, muito cultura, inclusive. A caridade, então, de doar dinheiro sempre aos necessitados. Às vezes os caras trabalham com a ideia de mendigo, mas não necessariamente mendigo, é aos necessitados, pessoas que necessitam, que seria o zakat. O jejum, que seria observar, e as obrigações do Ramadã, tá? No 9º mês do calendário islâmico, que seria o pilar do Siyam. Então, se vocês não são muçulmanos e se vocês não fazem o jejum no 9º mês do calendário islâmico, por favor, gente, evitem de colocar o coisinha do Instagram do Ramadã, beleza? Tranquilo? Porque isso é muito particular da fé muçulmana. E eu particularmente fiquei, óbvio, é um baita de um plano de marketing, né? Mas é muito importante numa questão vinculada a tu inserir outras populações. Por que no Natal tem aquela porcariazinha lá de tu botar um Instagram e todo mundo coloca? Cara, existem outras religiões do mundo. Tomara que eles botem, sei lá, uma do hinduísmo. Olha o quanto a gente está se informando para saber o que é no Ramadã esses últimos dias, certo? Então, é muito importante que existem locais de difusão cultural em massa, como é a plataforma do Instagram, certo? A gente passa o dia inteiro olhando aquela porra, o dia inteiro olhando ali e atualizando o que a gente está fazendo. Pô, quando aparece um troço diferente como o Ramadã, a galera vai atrás para se informar o que é, e tu verifica o quanto existe de diferença da nossa concepção eurocêntrica, que muçulmano é tudo terrorista, por exemplo, certo? Então é muito importante esses movimentos. Eu vejo, claro, obviamente tem um interesse desgraçado econômico atrás, mas é muito importante essa questão para dar visibilidade para a população muçulmana, certo? E por último, que é o que eu considero mais difícil, que é a peregrinação, gente. Então, teoricamente, os muçulmanos têm como obrigação, pelo menos uma vez na vida, eles têm que fazer a peregrinação a Meca, tá? Se tiver condições físicas e financeiras. Até hoje, nos dias de hoje, se tem essa ideia também. Se tu não tem condição financeira, tu não tem necessidade de ir até Meca, tá? Mas é preferência, é o que a gente é um dos pilares do islamismo, se tiver, que seria o Hajj, né? E ali a frase básica do muçulmano, do Islã, que há um só Deus, Alá, e um só profeta, Maomé, que é o Shahada. Beleza, gente? Aquela primeira lá que a gente colocou. Essa é a frase básica, é o mantra básico, digamos assim, do islamismo. Até aqui de boa, gurizada? Vejam bem, eu não estou querendo converter ninguém ao islamismo, a gente só está trabalhando com elementos aqui vinculados à história do islamismo. Beleza? De boas? Estão gostando? Sabiam de tudo isso? Tarde demais dos outros. Ó, já compra as passagens pra Meca aí, bruxo. Aqui, ó, que eu tava falando pra vocês. Essa pedra que a gente tá falando é aquela pedra que é a Kaaba. É uma pedra que tem origem
pagã. Então é muito doido esses aspectos que eles tragam. Isso tu vai ver na história da África, por exemplo, que a gente vai ver depois. Tem vários elementos. É muito massa, é muito massa. A Thay vai trabalhar algumas coisas ali, por exemplo, a igreja etíope. Não vou dar nem spoiler, porque é muito a fuder. Não vou dar nem porque é muito massa. Vai ter elementos semelhantes a esses propósitos que a gente vai estar trabalhando aqui. Aqui uma imagem do Corão, livro sagrado, que o Alá transmitiu a Maomé. Isso é uma coisa importante, tá, gente? Vale ressaltar que o livro foi escrito após a morte do profeta. Não foi Maomé que escreveu o Corão. Foi os partidários, eles islamitas. Então, obviamente, como acontece com a Bíblia, por exemplo, ela pode não ter sido exatamente lá o teto que Maomé supostamente teve com Deus, né? Ou pode ter interesses pessoais e coisa e tal. Mas a escritura, é um livro sagrado, como é a Bíblia também, e como é a Torá, ou o Antigo Testamento para os hebreus, para os judeus, desculpa. Aqui a gente começa a observar, gurizada, o processo de expansão desse islamismo, tá? E nesse caso a gente vai ver aqui a chamada dinastia Omíada, que vai ser a primeira depois de Maomé. A gente vai ter um calhamaço ali, ó. Vocês podem ver, até a morte do Maomé, a gente vai ter, depois disso a gente vai ter um pequeno califado, que é uma briga desgraçada entre os herdeiros do Maomé, que vão entrar em conflito, mas quem vai se sobrepor, imagina, em 632, depois de 30 anos praticamente, a dinastia Omíada então toma o poder e inicia esse processo de expansão. E, quando os malucos resolvem se expandir, eles se expandem, velho, olha ali, de 661 a 750, olha pela corzinha ali, os caras conquistaram quase metade do mundo conhecido. Do mundo conhecido não, do mundo, sei lá, como é que a gente pode dizer, tá? Do mundo que tá ali na foto. Não sei que... Do mundo que tá ali na foto, não sei melhor. Como está ali, não sei que tá ali na foto. Mas é muita coisa, gente. Olha ali, pelo menos, por exemplo, é quase o tamanho do Império Romano, se a gente for parar pra pensar. E os caras em 100 anos conquistaram praticamente tudo isso, certo? E só vão ser parados em 732 na batalha. E aí tem pessoas que dizem que não é bem perdida, tá? E aqui tá errado, tá, gente? Não é Carlos Magno, é Carlos Martel, tá? Que é o avô do Carlos Magno. Eu que botei errado ali, beleza? Tranquilo? E posteriormente, a gente vai ver uma outra dinastia. Na realidade, depois que termina os Omíadas, em 750, vai ser dividido entre diversas facções ou diversos califados o território dos muçulmanos. Então a gente vai ter ali, ó, por exemplo, os Abássidas naquela região, e ele fica até 1258, os Fatimíadas, que vai estar vinculado a principalmente essa região do Maghreb, aqui, o Maghreb e o Egito no norte do continente africano, e os os Omíadas, eu acho, né? Que se chama Omíadas, que fica com a capital em Córdoba. Inclusive, cara, sem dúvida nenhuma, o local mais avançado tecnologicamente durante o período da Idade Média na Europa era essa região aqui. Certo? Que é a região de Córdoba, a região de Toledo, que, gente, se vocês tiverem um dia a oportunidade de visitar, eu tenho um sonho de visitar essa região, cidade de Córdoba, cidade de Toledo, cidade de Granada também, lugares lindos, maravilhosos. A própria Lisboa é uma cidade muçulmana de origem. Não sei se romana, mas ela é conquistada depois pelos, agora fiquei em dúvida se é o romano ou o muçulmano. Mas ela vai ser conquistada pelos portugueses quando estavam ali os muçulmanos, tá, gente? Então na própria herança, que a gente pode dizer, no nosso próprio vocabulário, a gente tem várias heranças. Esses povos ibéricos, tanto nós como os espanhóis, a gente tem muitas heranças do período. Eles ficaram de 732, gurizada, até 1492, que é o ano que eles vão ser expulsos. Praticamente 800 anos dentro da Península Arábica. E, obviamente, isso vai afetar culturalmente diretamente essas populações na Península Arábica. No idioma, por exemplo, toda que a palavra que a gente conhece, almofada, alface, tudo que vem com al na frente, praticamente alquimia, tudo que vem com al na frente é palavras de origem árabe. Al quer dizer alguma coisa, como a própria região que a gente conhece como Al-Andalus, que depois vai ser Andaluzia.
certo? É Alá alguma coisa. Como é que se chama? Não é pretérito. Prefixo. É um prefixo que se utiliza anteriormente sempre com a palavra alfabeto. Isso mesmo. Certo, gente? Beleza? Algarismo, depois a gente vai ver também. Inclusive é em homenagem a um filósofo muçulmano. Uhum. E, gente, uma das coisas mais maravilhosas e incríveis que a gente vai ter dentro da religião muçulmana está vinculado às madraças. As primeiras universidades. Pasmem, gurizada! As primeiras universidades do mundo são muçulmanas. Para vocês terem uma ideia desse aspecto que a gente tem extremamente eurocêntrico. A produção de cultura e conhecimento dentro da Idade Média, junto com o Império Bizantino, obviamente, mas sem dúvida nenhuma, a sociedade dessa região que a gente está trabalhando aqui, Europa e o Crescente Fértil, era as regiões muçulmanas. E é aí que vai ser construídas as primeiras universidades, como essa aqui. Eu não sei se é essa aqui na realidade, eu acho que tem outra foto melhor. Não, não é aqui agora. Mas essa aqui é uma madraça, tá? O nome das que se dava das universidades eram madraças. Beleza, gente? Que eram locais onde se estudava o Corão, mas ao mesmo tempo se estudava elementos da natureza, filosofia, alquimia, química. Aquele filme, o Físico, tem um filme que é muito bom, o Físico vai trabalhar muito bem isso. Vale bastante a pena para ver. É um filme de 2014. Depois no final ainda tem a referência se vocês quiserem ver. Aqui um retrato da cena da corte do Califado de Córdoba, na atual Espanha. Aqui muito importante. Aqui um outro elemento que a gente fala muita bobagem, não faz a puta ideia do que a gente está falando, tá, gente? Que é essa ideia do sunita e xiita? Vocês já devem ter visto isso em alguns momentos da vida de vocês. O que são os sunitas e os xiitas? São duas facções, são duas ideias que a gente vai ter vinculado ao islamismo. As duas são muçulmanas, tá? Mas vão aceitar alguns elementos que a outra não vai aceitar dentro do islamismo. Como acontece no catolicismo também. Ah, mas uma é muito mais radical que a outra. Não! Não! Então o xiita, que normalmente é o dito como mais... Ah, alguém é xiita, ele é muito conservador. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Inclusive temos locais que são extremamente conservadores, extremamente violentos, que são sunitas, certo? Se eu não me engano, o Irã é sunita, o Irã não é xiita. O Irã, que é uma das mais fortes correntes muçulmanas do mundo, são sunitas, não são xiitas. Os xiitas nem maioria são dentro daquela região. Então não tem nada a ver em ser mais violento ou ser menos violento, tá, gente? Qual é a diferenciação que a gente vai ter dentro dos xiitas e sunitas? Os sunitas, porque que acontece? Antes de morrer, Maomé casa com uma menina, uma moça de uma família bastante rica dentro da região ali de Meca, dos Quraishitas, e essa menina, e agora Aisha, a esposa dele, a Aisha, diz que um pouco antes de morrer, defende que um pouco antes de morrer, algumas crenças que não estavam no Corão, o Maomé ditou para ela, certo? Que são as chamadas sunas, ok? Então, os sunitas, eles seguem, além do Corão, as sunas, certo? E por isso são sunitas. Já os xiitas, o que vão acreditar? Que o poder político e religioso deveria ser daquelas pessoas que tinham laços sanguíneos com o profeta. Então, na realidade, aqui o início que a gente vê dessa treta toda está vinculado àquele processo que eu falei para vocês de hereditariedade de quem ficaria com o poder com Maomé, depois da morte de Maomé. Certo? E obviamente, gente, não tem só essa galera, não tem só os sunitas e os xiitas, a gente tem outros caras ali. E dentro dos próprios xiitas a gente vai ter vertentes. E dentro do próprio sunitas a gente vai ter vertentes. Então eu tô mostrando aqui para vocês terem uma... A mesma coisa que acontece no cristão, que tu tem cristão, tu tem... como é que é o nome da reforma protestante lá? Tu tem anglicano, tu tem calvinista, tu tem presbiteriano, tu tem neopentecostais, que a gente conhece como os evangélicos. A mesma coisa vai acontecer no Islã, gurizada. Então não é porque é mais violento ou menos violento. A coisa dos merdeiros de divisão de facção religiosa vai ter aqui também, certo?
Então não tem nada a ver com fundamentalista ou menos fundamentalista. Os dois vão ter fundamentalistas, as duas vertentes e as outras também, mas ao mesmo tempo os dois vão ter pessoas maravilhosas também. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Ficou entendido? De boas? Eu tenho que ir rápido, senão eu vou deixar a Thay falar. Mas já tô bem no finalzinho, O legado do Islã, gente, então na Idade Média, o que vai ser? Essa vasta expansão do território, com coexistência religiosa e pacífica entre as diversas religiões monoteístas. Isso é uma coisa muito interessante, porque é o local mais livre durante a Idade Média e o tempo que o Islã prosperou, digamos assim, dentro como um grande império, podemos dizer, na Idade Média, um pouco da Idade Moderna, era o local com maior liberdade de circulação, tanto de informação, não é à toa que é o local mais rico em cultura, em conhecimento, mas tu podia ser cristão tranquilamente dentro do território muçulmano, tu podia ser judeu tranquilamente, tu tinha que pagar teus impostos. Mas tu não era obrigado a cultuar a tua fé. Então, um grande número, uma grande circulação, não de capital ainda, que a gente pode dizer, mas uma grande circulação financeira que a gente vai ter, vai ser muito grande nesses locais. Então, prosperidade econômica e científica, em contraste com a Europa, que vai ser rural e atrasada na sua grande parte, tá? Então, por exemplo, cidades do Islã, como Córdoba. Córdoba era a maior cidade da Europa Ocidental, gente. Córdoba, Toledo, eram cidades que tinham muito mais habitantes do que, por exemplo, Londres, Paris, certo? Durante essa época, beleza? E muito mais avançada, com muito mais higiene. É muito massa de tu pegar e ver os cronistas muçulmanos visitando essas cidades. Diz, é horrível, é um lixo aquilo lá. É uma pobreza, as pessoas jogam lixo, extremamente sujo, extremamente anticivilizado. Né? Vários deles, nas crônicas, ditam esse apavoro com as cidades medievais, em contraponto com as cidades muçulmanas. Então é muito massa tu ver isso, que te dá totalmente uma outra visão. A criação das primeiras universidades, como eu tinha comentado para vocês, legados de estudos do algarismo, como eu tinha comentado, álcool da química, álcool, ácido sulfúrico, salitre, que é para pólvora, né, em grande parte, medicina, principalmente as técnicas cirúrgicas, e a filosofia, os estudos da obra, o Aristóteles, quem resgata em grande parte as obras que vão estar no Império Bizantino, vão ser os muçulmanos, que depois levam para a Europa. E a disseminação de questões como a pólvora, que é chinesa, mas pela a conexão que vai ter com essas caravanas comerciais com o Extremo Oriente, o papel, a bússola, as técnicas contábeis, o cheque é criação dos muçulmanos, certo? Então dê graças a Deus aos muçulmanos se até hoje a gente dá cheque sem fundo, certo? Porque eles que criaram, gurizada, eles que criaram. E depois, principalmente, os templários copiaram essa, porque é muito mais prático, né? Sinceramente. E aqui, só para um título de curiosidade, para terminar, tá? Nós estamos aqui. E aí, quem é que o Daniel que falava? Meu amigo, algarismo é em homenagem ao grande e famoso matemático Algarismo, tá? Conhecido como pai da álgebra, e o seu nome vai dar origem aos algarismos, certo? Então, o próprio nome desse grande matemático muçulmano, vai ser em homenagem a esse grande filósofo, tá? No interior, aqui dentro da Madraça de Fez. A Madraça de Fez é a conhecida universidade mais antiga do mundo. Fez fica no Marrocos hoje em dia, tá, gente? É uma cidade que existe hoje e a Madraça também existem até os dias de hoje. Alguma dúvida, galera? Aqui os exercícios, mas a gente não vai fazer exercício agora, que eu vou dar a palavra para minha amiga Thay. Gostaram? Odiaram? Sabiam tudo? Sabiam dessas coisas do Islã? O Islã é muito mais rico do que passam pra gente. Inclusive, deixa eu só falar uma coisinha aqui, Thay. Se vocês puderem, galera, vejam esse documentário aqui, ó. Tem os documentários aqui, mas esse principalmente, primeiro desse do Viajando com Ibn Battuta, que é maravilhoso, que quem organizou foi um professor nosso, que a gente vai usar como fonte principal das nossas aulas de História da África, que a Thay vai começar agora. É muito legal esse arquivo.
E também, gente, essa ideia do Edward Said, que é um historiador muito famoso, inclusive escreve esse grande livros aqui, tem dois, tá? Mas esse aqui é o que ele fala especificamente dentro desse, que é a construção do oriental, tá? Quem constrói o oriental é o europeu, não existe oriental, não existe o europeu para uma forma de domar, podemos dizer assim, culturalmente as outras populações, diminuir essas outras populações, ela tem que criar essas populações. Então ela necessita criar o árabe como todo o muçulmano, como a figura do muçulmano. Ela necessita criar esse árabe terrorista, esse árabe ortodoxo, certo? Coisa que a gente vê que é vocês observaram no dia de hoje, por exemplo, que é uma criação sociológica, não é uma verdade totalmente dita. Beleza, gurizada? Perdão, mil perdões, tá? Vou subir a apresentação aqui, mas acho que vai dar tempo tranquilo, não tem problema nenhum. Eu vou subir aqui o arquivo, tô fazendo a função. Saiu para vocês aí o outro arquivo? Não? Não saiu mesmo? Ué, como é que eu paro? Close. Ah, não, mano, aí, deixa eu ver só tentar trocar então. Subir, vou tentar só trocar a apresentação. Vamos lá. Nações e civilizações africanas. Tá, gente? Esse material aqui bem gostoso, bem bonitinho, que eu ia estar preparando para vocês. E esse aqui é totalmente novo, hein? Esse aqui ninguém nunca da Educamed teve. Vocês tiveram uma aula que a gente teve, alguns de vocês podem lembrar, quando a Educamed ainda era um curso físico, digamos assim, que o próprio professor Rivair foi dar uma aula com a gente. E foi maravilhoso. Quem teve a oportunidade vai se lembrar que foi um dos momentos mais bonitos que eu vi dentro do Educa. Mas agora, nesse momento, é um período de teste também, né, Thay? Porque a gente está com a primeira vez que a gente vai dar essa matéria aqui no Educa e é uma matéria extremamente relevante. Mas eu já falei demais, vou deixar agora com a minha querida amiga Thay. Toca a ficha, Thay. Ô, Thay, vamos fazer um. O que, que tu acha da gente fazer uma pequena pesquisa? Porque o MConf nos dá essa possibilidade. Galera, vamos jogar aqui. Quantos de vocês. Eu acho que dá pra gente fazer, né? Não, isso não é uma encuesta. Aqui. Pera aí. Pra gente ver quantos de vocês tiveram ah, África dentro do. Tive. Não tive. Vou colocar aqui. Vocês estão vendo? Que daí a gente consegue ver. Respondeu? Quem teve história da África dentro da escola? Só pra gente observar isso que a Thay tá dizendo. Se vocês puderem colocar ali pra nós.
Isso. São duas coisas distintas. A gente está com quase todo mundo aqui, praticamente. Eu vou publicar, tá, gente? Tivemos duas pessoas que tiveram e outras sete. E lembrando que a Thay disse, isso é lei. Isso é lei. Deveria estar todo. Perfeito. Momento de desabafo, mas é importante, gente, para que vocês visualizem isso. É lei dentro do país. Tanto história da África quanto história indígena. Tá? É lei. Isso. Vocês deveriam aprender dentro da escola. E mesmo anteriormente, para a pré-colombiana, que a gente vê astecas, maias e incas, né? Aí falando como historiador americanista, né? Que é a minha área de estudo, que eu estudo. É isso, gente. Não tem. Dentro de livro didático, tu não vê Mapuche, por exemplo, que é uma civilização que eu trabalho, tu não vê Olmecas, tu não vê as populações aqui Guarani, tu não vê as populações Charrua, Xoclen, Caigangue, das populações do Xingu, nada, nada. E acabou, iniciou ali o processo, iniciou ali a independência do Brasil, não tem mais indígena no Brasil. Às vezes na ditadura ali com o relatório Figueiredo. Então tudo isso é lei, gente. É pra tá, vocês verem na escola. E aí vocês vão ver com a gente aqui no cursinho. Que a gente segue as leis. Nós somos legais, literalmente. Tá? Nós somos legais, literalmente. Vai lá, Thay.
Não é à toa, né, Thay? Né? Não é à toa que aquela coleção da história da África são 12 livros e são resumos, entendeu? É muito grande, gente. É. Lembrando, né, gente? Desculpa, tá, te interromper. Civilização egípcia é civilização africana. Jamais esqueçam, tá bom? Chegou a nossa bichete ali.
Chegou nossa bichete ali. Deve estar em outro planeta já. Seja bem-vinda, querida. Meus parabéns. Coisa boa. Parabéns. Também te amo. Vai lá, tá? Toca a ficha, Thay. Toca a ficha. Toca a ficha. Ah, é pra mim passar. Tem que falar pra mim, senão eu não faço. Sabe que eu vivi um tempo, né, tá? Eu vivi um tempo lá em Akshun com a galera, então se tu quiser, eu posso falar pra ti. Também sei o idioma de Akshun, não tem problema nenhum. Mas vou deixar tu falar, vou deixar tu falar também. Matrilinearidade.
Posso passar? Eu amo demais a Shun, gente. É outro que eu amo demais e essas igrejas são muito foda. Fala aí pra nós, tá? Acho que não. Eu não, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, gente. É isso que a Thay mesmo falou. Isso aqui é uma pedra inteira. Imagina isso aqui. Imagina que isso aqui fosse uma rocha, tudo fechado, tá? E os caras esculpiram essa igreja dentro. E não é só essa, tem várias, tá? Tem várias. É surreal, é surreal. E isso quem construiu foi ET, né? Isso é onde que aqui fora da Europa quem constrói é ET. Isso. Quem constrói fora da Europa é ET. Fora da Europa as pessoas não têm capacidade de fazer a coisa. Então daí é ET que construiu. É espetacular, espetacular isso aí. Ô, Thay, tu tem a Shun ainda? Ou já é pra. Ah, tem. Sudão, é que já são quase 10. Aí eu não sei se. Passa rápido. Ah, não, tranquilo. Eu ocupei muito tempo, né?
Uhum. A, E- a Etiópia, gente, tem uma coisa muito curiosa, duas coisas extremamente. É uma das civilizações mais incríveis que temos. Não só a Shun, né, mas o Império Etíope, né? Mas a civilização da Etiópia, ela se orgulha, inclusive, que ela nunca vai ser colonizada. Ela nunca vai ter, porque, por exemplo, o cristianismo que a gente vai ter é um cristianismo autêntico, autônomo, né? É o cristianismo etíope, como a Thay estava se referindo até agora. No momento, por exemplo, e é fantástico, gente. Agora no Sudão, depois a Thay, semana que vem, vai mostrar. Mas, por exemplo, isso é que eu acho bárbaro, assim. Que as figuras. Jesus Cristo, por exemplo, é negro. Anjos são negros. E tem tudo a ver, né, gente? Na realidade tem tudo a ver. E a gente daí entende também porque, dentro do cristianismo europeu, Jesus tem olho claro e cabelo comprido. E não é provavelmente o que foi um árabe da religião da Palestina. Exato. É. Não, sabe? Então, o que, que é? É Jesus a partir da representação dessas pessoas do dia a dia. Por que, que vai meter um cara loiro de olho azul no meio da Etiópia? Entendeu? Porque não é a representação daquelas pessoas, é a representação que eles vão se ver de uma figura divina, é a representação que eles vão ter no dia a dia. E uma outra coisa extremamente relevante. Ah, e daí continuando essa questão, né, Thay? Da questão só pra gente terminar, mas a questão de nunca ser conquistado. A Etiópia se orgulha, por exemplo, durante o período do colonialismo, que a gente vai ter, o neocolonialismo, no século XIX, quem colonizaria a região da Etiópia era a Itália. E eles não conseguem, eles são expulsos. A Etiópia só vai ser colonizada, vamos dizer, conquistada, durante a Segunda Guerra Mundial com a Itália. Certo? Que era a região da Abissínia, né? A gente não era a Etiópia, era a Abissínia. A Abissínia. É o único momento que a Etiópia vai ser conquistada. Então, eles se orgulham também desse processo, da colonização não ter sido realizada nunca dentro do território da Etiópia. E aí, mais como curiosidade, gente, isso que a Thay estava dizendo aqui, dessa questão do Império Etíope, quem gosta de reggae, como eu e acredito que a Thay também, se vocês forem imaginar e pensar, toda a teoria do Rastafari está vinculada com a igreja cristã etíope, certo? Inclusive tem uma coisa que é muito bizarro dentro de uma história do aí mudando um pouco para curiosidades do Regna, porque dentro do Rastafari a figura do Abdul Saleh, Salesse, que era o último imperador etíope dessa linhagem do Quebra Nagast, que está vinculado a essa dinastia salomônida, esse cara vivia na época do Bob Marley, por exemplo. E aí ele vai, olha, é surreal. Ele vai pra Jamaica numa viagem política. Tem documentário disso, é bizarro. Assim. Ele vai pra Jamaica num documentário. Porque o Rastafari é uma religião, né? O reggae ele vem posteriormente, mas o Rastafari ele é uma religião de origem do cristianismo etíope. E aí esse cara, esse imperador, vai para Jamaica numa questão política e cara, quando ele desembarca do avião, tem um monte de Rastafari na volta, assim, tipo, porque era um deus para eles, era a figura de Jesus Cristo, era o descendente de Jesus Cristo dentro do. E ele não meio que fica, cara, o que vocês estão fazendo? Tipo, ele fica na volta, assim, e pra te ver o quantos esses elementos da diáspora africana, que é uma coisa que a gente também vai trabalhar, vai estar vinculado também com as populações de origem africanas, e por isso que é tão importante a gente prender o continente africano dentro, e é lei, inclusive, né? Um continente africano dentro do nosso currículo escolar, que ele vai ter profundos elementos dentro da história, não só do Brasil, mas também na América, né? Como esse exemplo da Jamaica aí que a gente está vendo. Mas é toda a estética do reggae, tudo. Olha qual é a cor da Etiópia: verde, amarelo e vermelho. Que é as cores do reggae, não é por nada, é por causa disso, porque está vinculado ao cristianismo etíope.
Certo, gente? Então, só mais como uma curiosidade para vocês, quem gosta de reggae, como eu, sou um grande fã de bandas de reggae, mas está vinculado a essa questão. Ah, e outra coisa só para terminar, desculpa, Thais, para te deixar falar alguma palavrinha depois. É na Etiópia também que por muito tempo os cristãos europeus vão acreditar na famosa história que existe na Bíblia do Preste João, que seria um rei cristão que existiria, que o cristianismo teria chegado a uma localidade longe da Europa, e esse rei cristão ajudaria economicamente, isso principalmente durante a Idade Média vai ser fomentado muito, essa lei, essa lenda do Preste João, que seria um grande lei. E quando descobrem a região da Etiópia, principalmente a partir das navegações dos portugueses no século XV, vai ser denominado o Preste João as lideranças etíopes, dessa figura lendária, né, no caso. Isso aí também mais como curiosidade também. Tá, te interrompi, mas é que eu fico muito animado com essa. Ah, e é uma coisinha muito interessante também, o Lalibela, ao invés dos cultos que a gente tem no culto cristão ali, vinho, a paradinha lá, hóstia, coisa e tal, com o Lalibela e o cristianismo etíope, o mel é uma questão divina. Então, ao invés de tu fazer o batismo, esse tipo de coisa, eles te dão um mel sagrado, que é retirado de uma localidade e tal, específico. Isso, retiram com as abelhas específicas, mas então isso que a gente vai querer dizer para você, gente, isso vai ser muito frequente no que a gente viu na aula de hoje, mas principalmente na aula que vem. Os elementos africanos, das especificidades, tanto das localidades, tanto da cultura africana, vai estar. Por exemplo, aqui a gente vai ter o cristianismo adentrando, mas vai se manter especificidades da cultura africana dessa localidade. O islamismo, lá, quando vai adentrar o Maghreb, vai ter especificidades africanas, daquela região. O Império do Mali vai ser muçulmano também, mas vai ter especificidades daquela região, certo? Então isso é uma coisa que vai estar muito presente dentro do continente africano e das civilizações que vão ser criadas a partir daqui. Tai, toca a ficha, fala aí, dá teu veredito. Tá ótimo, tá, foi perfeito, foi perfeito. Ficaram com dúvida, gente? Deixa eu só fechar aqui. Gostaram da aula?